Nós vamos ler a partir do verso 17. Atos 20, a partir do verso 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual me comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Oremos. Muito obrigado, Deus. Mais uma vez clamamos que a Tua palavra fale sempre ao nosso coração, que o Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio, na nossa vida e aplicar as Tuas verdades. Ilumina, Deus, a nossa mente e assim que fiquemos todos atentos aos Teus ensinamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto sempre foi, para mim, um dos textos mais belos do livro de Atos e do Novo Testamento. A despedida de Paulo da terceira viagem missionária lá em Éfeso, onde Paulo precisa ir embora e ele tem certeza, há no coração dele a certeza de que nunca mais veria aqueles irmãos. Então ele quer dar algumas orientações importantes aos líderes da igreja de Éfeso. Éfeso que se tornou o grande centro missionário do apóstolo Paulo. O cumprimento de Atos 1:8 se cumpre em Atos em Éfeso. Na chegada dele em Éfeso, lá no capítulo 19, e aqui no capítulo 20 descreve a partida dele. Eu particularmente sempre gostei desse texto. Eu já falei isso para a igreja há muito tempo atrás. Foi um dos meus sermões de prova no seminário, lá no finalzinho do curso. E, para minha surpresa, e o presente que Deus me deu é que na minha formatura, o pregador da noite, que era Fernando Boanerges, sem dúvida alguma, uma das figuras mais importantes de toda a história da igreja, por conta, Deus usou a vida do Fernando Boanerges para salvar o Mackenzie, para salvar a igreja está firme na palavra, porque Deus usou muito a vida do Fernando Boanerges, e foi duro muitas vezes
com o trato com as pessoas, mas que trouxe a igreja de volta para as Escrituras. E eu tive o privilégio de ouvir naquela noite de formatura do grande Alex pregar justamente nesse texto. Um texto que já Deus tinha falado, ou estava falando ao meu coração. E aí nessa noite, pensando em aniversário da IPD, pensando em Simon, eu queria refletir com os irmãos os ensinamentos que Paulo dá à igreja de Éfeso e fazer um paralelo, como Simon encarou tudo isso, como ele fez aqui no nosso trabalho de maneira tão maravilhosa. Nós sabemos que desde 1810, quando D. João abriu os portos brasileiros, vieram os europeus principalmente, e ali foi necessária a chegada de alguns para cuidar desses protestantes europeus que estavam aqui no Brasil. Vieram primeiro os metodistas para distribuir Bíblia e para passar entre os protestantes, ministrar a ceia. Logo depois vai chegar Kelly, em 1855, e Simon vem em 1859. Kelly foi o primeiro a chegar com o propósito de abrir a igreja, e Simon o segundo com o propósito de abrir a igreja. Por isso a nossa igreja, ela nasce em 1862, mas comemoramos a data da chegada de Simon na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859. E aí o texto vai mostrar para nós algumas lições preciosas de Paulo aos presbíteros lá em Éfeso. Ele diz, ele está em Mileto e manda chamar os presbíteros, verso 17, e algumas lições que nós aprendemos de como glorificar a Deus em nosso trabalho, na nossa missão como igreja. Como é que nós podemos glorificar a Deus? A primeira lição que Paulo nos dá aqui é que nós precisamos ter procedimentos que glorificam a Deus. A nossa atitude precisa glorificar o Senhor. E é o que ele vai dizer para nós, aliás, para Éfeso, o que ele disse, o que ele fez. Verso 18. Quando se encontraram, ele disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Paulo está dizendo assim: olha, vocês sabem o que eu fiz, vocês sabem o meu procedimento, como foi, desde o primeiro dia. Desde aquele primeiro dia impactante, quando ele encontra discípulos, provavelmente de João Batista, porque eram tementes a Deus, seguiam provavelmente um conhecimento da pregação de João Batista, mas aí ele faz uma pergunta àqueles discípulos, se eles conheciam o Espírito Santo, eles nunca ouviram falar do Espírito Santo, e Paulo começa a falar de Cristo, não do Espírito Santo, mas de Cristo. E quando ele fala de Cristo, eles recebem o Espírito Santo, e há um avivamento em Éfeso. Muita gente vai até Paulo de diversos locais, diversas cidades, atravessam vários mares para ir até Paulo em Éfeso, e Deus usa o apóstolo Paulo ali de uma forma maravilhosa, a ponto dos magos trazerem os livros para queimar ali na praça e abandonarem as suas religiões para se firmarem com o Senhor. Então Paulo diz: olha, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, vocês conhecem o meu procedimento. E aí ele vai dar a descrição de como era. E aí a gente pode aprender como fazer também com Paulo. Verso 19: servindo ao Senhor. Nós precisamos entender que nós somos servos do Senhor. Nós não somos nada mais do que servos. Infelizmente, há um grande engano no coração de muitos aí, por influência do iluminismo, por influência de um movimento mais voltado para a emoção, de achar que nós somos demais. Nós somos, por exemplo, como estão dizendo por aí, que nós somos o ponto fraco de Deus, que nós somos o centro de Deus, como se nós fôssemos, alguma coisa tão importante assim. Não é bem assim. Nós somos sim alcançados pela graça, Deus nos amou a tal ponto de enviar Jesus, mas não podemos esquecer que somos servos. E a palavra usada por Paulo aqui é escravo. Não é a vontade do servo que prevalece, mas é a vontade de Deus. E Paulo se porta como escravo do Senhor, servo do Senhor. De que maneira? Com toda humildade. Diferente de muitos hoje, diferente de grandes pregadores hoje, que parece que falta a humildade. O que o texto da palavra ensina através de Paulo é que nós precisamos ser humildes. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que nós precisamos considerar os outros melhores, mais importantes do que a nós mesmos. Nós não somos nada, somos pecadores, alcançados por graça. E aí ele diz então que o seu procedimento era como servo, com toda a humildade, verso 19, com lágrimas e provações, olha só, que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram.
Há uma pregação enganosa hoje no nosso tempo, de dizer que se você é crente, é filho de Deus, é filho do rei, você tem que ordenar a Deus e Deus tem que fazer todos os seus gostos. E você não vai passar por problemas. É a teologia da prosperidade e saúde perfeita. Pregação que não bate com a Bíblia, que não bate com o procedimento do apóstolo Paulo. Ele diz que ele, por onde foi, passou por lágrimas, por provações, por ciladas dos inimigos, dos judeus que lhe sobrevieram. Mas mesmo assim, olha o verso 20, ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa e de ensinar publicamente e também de casa em casa. Há pessoas que querem ensinar para grandes multidões. Eu conheci um que estava estudando para ser pastor e ele dizia assim: eu só prego se tiver 3 microfones. Se tiver um pedestal com 3 microfones, uma plateia gigantesca. E aí você fica pensando, peraí, nós somos chamados a pregar a tempo e fora de tempo. Nós somos chamados a anunciar a palavra em grandes multidões ou com pouca gente, porque Paulo fazia isso sim, publicamente, em grandes espaços, mas ele fazia também de casa em casa. Ele pastoreava o rebanho de Deus, passando de casa em casa, pregando o evangelho. Então ele não está interessado na sua própria glória, porque ele não tem, mas ele está sim interessado na glória do Senhor. Isso me faz lembrar muito os moravianos, fazendo um paralelo aqui não com Simonton, mas com os moravianos, que impactaram o coração de Whitefield e de Wesley. Wesley arminiano, Whitefield calvinista. Esses 2 homens foram impactados pelo trabalho de Conde de Zinzendorf com os moravianos aqui lá nos Estados Unidos, aqui na América. Eles saíram da Europa, atravessaram o oceano e foram tremendamente impactados. E quando perguntaram para Conde de Zinzendorf por que ele queria enviar tantos missionários para o mundo inteiro, e ele dizia assim: porque eu quero levar para Cristo que é dele, o galardão que é dele, as almas que ele salvou, eu quero levar essas almas até Jesus. E ele espalhou o missionário até mesmo entre os esquimós, e este homem e os moravianos impactaram Wesley, Whitefield. Wesley chegou a pregar 15 vezes por semana, Whitefield 40 vezes por semana. Eles levaram de volta a Europa para o Senhor, levaram toda a costa americana de volta para o Senhor. Foram homens tremendamente usados por Deus, sem discussões teológicas, um arminiano, outro calvinista, mas ambos pregando o evangelho do Senhor e impactando o coração de milhares e milhares de pessoas. Assim também era com o apóstolo Paulo. Ele jamais, aí o verso 20 diz, ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa. Olha só, será que nós estamos aproveitando as oportunidades para anunciar o evangelho de Cristo? Ou quem sabe nós botamos muitos empecilhos, colocamos empecilhos para não anunciar a palavra. E o texto diz, o verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nesse verso. Se você quer aprender a pregar o evangelho, pregação do evangelho precisa passar por aqui. O conteúdo da mensagem está aqui. Olha só, Paulo não está dizendo assim, entrega a sua vida a Jesus, que você vai ter a garantia do céu. Não era essa a pregação de Paulo, não era essa a pregação de Jesus, conforme Marcos 1,14. A pregação é, arrependa-se. Você é pecador, você precisa de Deus, arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Essa era a mensagem que Paulo pregava a todos os povos, tanto de casa em casa, quanto na escola de Tirano, onde estava, quanto na sinagoga. Onde estivesse, ele pregava o arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Hoje a pregação do evangelho é meio capenga. Não pode falar de pecado, porque pecado vai desagradar a plateia. Mas espera aí, se eu não falar de pecado, se eu não falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a pessoa vai ser ou vai continuar convencida. Mas quando eu reconheço que eu sou pecador, miserável pecador, que eu careço da graça de Deus, então eu peço, Senhor, vem me salvar, vem perdoar os meus pecados. Vem, aquilo que o Senhor fez lá na cruz, vem aplicar no meu coração e na minha vida. Era essa a mensagem de Paulo e era essa a mensagem de Simon. É interessante que Paulo ele não está preocupado com a sua própria glória, mas ele está apontando para a glória de Deus. E eu fico pensando em Simonton. Simonton, ele primeiro se interessou pela Bolívia.
quando ele ouviu um sermão de Charles Hodge no seminário de Princeton, que não tinha nada a ver com obra missionária, era um sermão sobre educação cristã. Olha só como Deus usa a sua palavra para fazer coisas magníficas. Ele ouviu um sermão sobre educação cristã no seminário de Princeton, num momento de grande avivamento da história de Deus, do povo de Deus, do segundo grande reavivamento. Ele foi ler aquilo que estava acontecendo no Brasil, dos missionários metodistas vindo ao Brasil para distribuir Bíblias, e aí ele é impactado a mudar de ideia, e ele chega para a missão e coloca o Brasil como a primeira opção. E aí ele vem ao Brasil, e eu fico pensando como ele poderia ter ido para tantos outros lugares. Filho de médico, filho de político, podia ter aí. Ele conhecia os Estados Unidos de ponta a ponta, porque ele vendia revistas presbiterianas antes de se formar em direito. Um homem formado em direito, era professor de crianças, e ele viajou os Estados Unidos inteirinho, podia escolher qualquer lugar dos Estados Unidos, tinha convite para ir para várias igrejas, mas ele coloca a seguinte questão no diário: se tantos querem ficar, quem sabe Deus não está querendo que eu vá anunciar o Evangelho em outro lugar. Ele não está interessado no seu benefício, ele está interessado em agir de acordo com a vontade de Deus, ou como ele diz, como ele expõe no seu diário, viver no centro da vontade do Senhor. Procedimentos corretos que glorificam a Deus é o que nós precisamos aprender com Paulo, com Simonton e com tantos outros. Aí a partir do verso 22, olha só o que o texto diz agora: propósitos que glorificam a Deus, propósitos corretos que glorificam a Deus. Porque o verso 22 diz assim: agora constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Se não, olha só o que ele sabe, que o Espírito Santo, verso 23, de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aí você fala, espera aí, que loucura é essa? Se ele está tão bem lá em Éfeso, se ninguém quer que ele vá embora, mas de repente ele fala assim: eu preciso sair, eu preciso ir embora, eu preciso ir para Jerusalém, e a única coisa que eu tenho certeza é que lá me esperam, lá em Jerusalém me esperam cadeias e tribulações. Mas olha o que ele continua a dizer no verso 24: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo não está preocupado com o seu próprio bem-estar, com o seu luxo, com o seu benefício. E aí nós olhamos para um texto desse e só resta nos pedir perdão a Deus. Porque nós somos tão egoístas, estamos tão preocupados com o nosso mundinho e achamos que o propósito de Deus é só para a nossa realidade. E nós não conseguimos olhar adiante, não conseguimos ter a visão que Deus quer muito mais da gente e que Deus pode operar muito mais através da nossa vida, muito mais, não só ao nosso redor, mas a gente está preocupado com os nossos problemas, a gente está preocupado com a nossa família, a gente está preocupado com como vai ser a nossa semana, e nem sempre perguntamos o que Deus quer da gente, o que Deus espera de nós como crentes, como testemunhas do Evangelho, para completar a carreira. Aliás, logo à frente, no capítulo 21, ele vai para a casa de um profeta, e lá ele é amarrado, né? Um profeta lá se amarra todo e diz: olha, é isso que vão fazer com você lá, Paulo, não vai para lá. E Paulo diz assim: eu estou pronto não só para ser preso, como para morrer por Cristo se for preciso. Ele não está querendo morrer, mas ele está dizendo assim: a minha vida é preciosa para completar a carreira que Deus me deu, para cumprir os propósitos, a vontade de Deus e não a minha vontade. Foi assim também com o apóstolo Paulo, foi assim com os reformadores, foi assim também com o missionário Simonton e tantos outros que vieram anunciar o Evangelho. O texto diz assim: para quê? Para testemunhar o poderoso Evangelho de Deus. O Evangelho, ele já tinha escrito, aliás, ele escreveria aos romanos dizendo isso: o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Sabe qual que era o interesse de Paulo quando ele escreve aos romanos? Ele quer apoio da igreja de Roma para pregar o Evangelho na Espanha, porque nunca alguém tinha chegado até a Espanha. Olha só, mesmo com vistas a ser preso em Jerusalém, ele já está planejando uma nova viagem missionária. Eu vou pregar o Evangelho até a Espanha, eu preciso, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não perdia a oportunidade de testemunhar do poderosíssimo Evangelho da graça de Deus
E aí o texto do verso 25 diz: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não mais vereis o meu rosto. Portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Lembram lá do Atalaia, de Ezequiel 3? Se você vê alguém cometendo um erro, vivendo no pecado, se você não avisar, se você não for um profeta e avisá-lo, e Deus tirar a vida dessa pessoa, Deus vai fazer o quê? Vai cobrar a vida dessa pessoa da sua própria vida. Porque você era responsável, você sabia do erro e você ficou quieto. E Paulo está dizendo, olha, ninguém vai, verso 26, eu vos protesto, que ninguém vai dizer que eu estou culpado de alguma coisa, porque tudo o que foi preciso fazer eu fiz, eu estou limpo do sangue de todos, uma citação do Atalaia de Ezequiel 3. Mas é interessante aqui, é um momento de despedida, tanto que termina o texto dizendo que eles choraram, ajoelharam, oraram e choraram pela partida de Paulo, principalmente por esse verso 25, porque eles não mais veriam o rosto do apóstolo Paulo. E aí de novo eu fui pensando aqui em Simonton. Simonton, quando decide vir ao Brasil, sua mãe já não tinha uma saúde boa, e depois de um ano trabalhando aqui, Blackford, seu cunhado com a sua irmã, já tinha chegado ao Brasil. Ele recebe a notícia de que sua mãe tinha piorado muito, que estava prestes a morrer. E Simonton consegue deixar as coisas com Blackford e volta aos Estados Unidos para ver a sua mãe, mas ele nunca mais viu a sua mãe viva. Quando ele chegou lá, ela já tinha sido enterrada há alguns dias. Ele abriu mão da sua própria família por amor a Deus acima de tudo e por amor a nós. Depois ele casa, ele fica um tempo nos Estados Unidos, participa até de um momento da Guerra Civil Americana, que ainda não havia acabado, acabou em 1865. Paulo vai ficar algum tempo lá, ele vai conseguir recursos para a igreja brasileira, e ele vem agora casado, ele casa lá nos Estados Unidos e vem casado. Começa a se alegrar porque a sua esposa fica grávida, e dias depois do nascimento da sua filha, ele perde a sua esposa. E aí, no passeio com um outro missionário que já havia chegado, com Chamberlain, ele começa a contar, e está registrado no seu diário, que ele caminhou lá com Chamberlain dizendo o quanto aquilo estava sendo dolorido, experimentando uma profunda dor na alma por ter perdido a sua esposa, mas em todo o tempo ele dizia, Deus é soberano, Deus está no controle, eu não posso parar. E aí Simonton teve que se despedir da sua esposa, ainda assim não parou a obra missionária. Simonton teve que tomar uma decisão importante na vida, porque ele pastoreava a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, e o seu cunhado com a sua irmã estava em São Paulo, na primeira igreja presbiteriana de São Paulo, e ele agora tem uma menina, um bebezinho para cuidar. Ou ele cuida desse bebezinho, ou ele continua o trabalho missionário. E aí ele toma a seguinte decisão de se despedir da sua filha, levando ela para São Paulo e deixando aos cuidados da sua irmã. Eu fico pensando quanto isso doeu no coração dele. Acabou de perder a esposa, vai ter que se separar da sua filha para continuar a obra missionária. Por quê? Porque a vida não era preciosa para ele mesmo, mas para completar aquilo que Deus o chamou a fazer. E depois de um tempo, em 1867, Simonton vem a falecer, deixando 3 igrejas, um presbitério, um jornal, a imprensa evangélica, e um seminário, chamado de Seminário Primitivo, onde alguns ali vão se formar pastores presbiterianos. Olha só, em pouquíssimo tempo, o quanto Deus usou a vida desse homem, porque considerou a vida não preciosa para si mesmo, mas seguindo o exemplo de Paulo, ele considerava a vida preciosa para glorificar e obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Procedimentos corretos, propósitos corretos é o que nós precisamos a cada dia. E aí a partir do verso 27, preocupações que glorificam a Deus. Aí você vai falar, mas espera aí, o nosso irmão Carlão, o presbítero Carlão acabou de falar para colocar as preocupações diante de Deus, não é? Preocupação aqui agora no bom sentido, de cuidados. Tá? Não preocupação daquilo que martela a sua mente, que te dá ansiedade, preocupações no mau sentido, mas preocupações saudáveis. O que deve estar na nossa mente com relação à igreja, ao trabalho missionário. E aí, a partir do verso 27, ele vai dizer assim: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha só, olha o que Paulo está dizendo. Eu não anunciei o que está além das Escrituras. Aliás, quando ele viu coisas que Deus não permitiu dele falar, lembram disso?
Ele não anunciou, diferente de hoje, né? Os caras têm hoje uma revelação e já vai prontamente contando para ganhar, encher de membros da igreja. Porque essa igreja traz novas revelações. Paulo viu coisas lá no terceiro céu e ele fez diferente, porque Deus falou, não é para você falar o que você viu. E para que você não se ensoberbeça, eu vou colocar um espinho na carne. E o que Paulo estava fazendo ali era anunciando nada além das Escrituras. Somente as Escrituras, somente o que Deus havia mandado ele revelar ou escrever. E pregar. E aí o verso 27 diz assim, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Será que a gente conhece todo o desígnio de Deus? Você já parou para pensar nisso? São 66 livros. Quanto você conhece desses 66 livros? Paulo dizia assim, eu não vou além das Escrituras, mas eu não fico aquém. Eu prego todo o desígnio de Deus. Ele pregava tudo aquilo que a Bíblia havia ensinado. Quanto será que a gente está conhecendo e desejando conhecer esse desígnio de Deus? Propósitos de Deus para a nossa vida. Essa era a preocupação do apóstolo, anunciar e viver todo o desígnio de Deus. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos. Olha só, ele está chamando a liderança num canto, dizendo, olha, vocês são bispos, presbíteros, bispos, pastores. Mas a ênfase de Paulo aqui, usando o nome bispos, não é um cargo diferente. Infelizmente as pessoas interpretaram de forma errada, e tem o bispo, tem o apóstolo, tem o pastor, tem o presbítero, são todos o mesmo cargo. Paulo se coloca como eles, presbíteros, pastores, bispos. A ideia de bispo é supervisor. Cuidem das ovelhas, supervisionem, fiquem atentos àquilo que está acontecendo ou que pode vir a acontecer às ovelhas. É a instrução de Paulo no verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para quê? Para pastorear a igreja de Deus, para cuidar dessa igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus não foi comprada por pouco preço. A salvação não é de graça. Quem disse isso? Nunca foi de graça. A salvação é pela graça. Alguém pagou um preço muito alto. Alguém se fez como um de nós para morrer por nós, para verter o seu sangue na cruz e para nos comprar. E essa igreja precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser pastoreada com todo carinho, com toda atenção, supervisionando. Por quê? Aí olha a preocupação de Paulo no verso 29. Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Lembram de Paulo escrevendo a João? Capítulo 10. Aliás, Jesus, registro de João sobre Jesus, o capítulo 10. O lobo, o ladrão, está ali prestes a acabar com a ovelha, e ele pega esse ensinamento de Jesus dizendo, olha, fiquem atentos, cuidem do rebanho, porque virão os lobos, virão aqueles que vão tentar de todas as formas destruir o povo de Deus, e nós como líderes precisamos pastorear e cuidar desse rebanho, firmado no propósito, no desígnio de Deus. Aí o verso 30, aliás, já falei, verso 31 agora. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os santificados. Olha só, o apóstolo Paulo diz assim, nós temos que estar atentos. Aliás, o verso 28 eu pulei algo importante. Atendei por vós e por todo o rebanho. A mesma lição que ele dá a Timóteo, lembram? Aliás, Timóteo vai pastorear onde? Éfeso. Essa igreja, ele vai deixar Timóteo pastoreando essa igreja, um jovem Timóteo. E ele vai dizer a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Aqui para todos os líderes, atendei por vós. Preocupe-se com a sua vida espiritual. E aí eu estou chamando os líderes, eu líder como vocês, nós presbíteros, nós diáconos, não é? Liderança, oficiais da igreja, acima de tudo. E as demais lideranças, líderes de sociedades, de conjuntos, atendam por você mesmo, ou atenda por você mesmo em primeiro lugar. Cuida de ti mesmo. E a pergunta que fica é, como é que está a nossa vida com Deus, a nossa devoção a Deus? Quantas vezes nós temos lido a palavra? Quantas vezes nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor? Escancarado o nosso coração e a nossa vida diante de Deus. O texto diz, atendei por vós em primeiro lugar
e aí sim por todo o rebanho, assim como ele fala a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. E aí o apóstolo Paulo vai dando várias lições. A preocupação de Paulo não era com caixa da igreja de Éfeso. Ele não estava preocupado se a igreja estava diminuindo ou crescendo caixa. Mas ele estava preocupado de saber se os lobos, que sempre aparecem e sempre vão aparecer, se os líderes estão atentos para cuidar desse rebanho e não deixar que os lobos causem danos, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Assim como aconteceu com Paulo, nós podemos ver todo esse zelo, todo esse cuidado na vida de Simonton, de Blackford, de Chamberlain, de Lane e tantos outros missionários que deixaram um legado a todos nós. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte, o registro mais bonito dessa história, eu creio que quem contou foi Júlio Andrade Ferreira, no seu livro. Quando, no momento de despedida, quando quando Simonton está no seu leito de enfermidade, ele sai do Rio de Janeiro, vai até São Paulo, vai para a casa de Blackford, e lá no leito de enfermidade, um pouco antes de morrer, ele chama Blackford de lado e diz assim: agora o manto, a capa está sobre os seus ombros, você tem que continuar esse trabalho, fazendo aquela ligação de Elias com Eliseu. E a questão toda é, o manto agora não está mais sobre Blackford, está sobre todos nós, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Será que nós temos o mesmo desejo de Eliseu? Porção dobrada do Espírito Santo para fazer essa obra? Será que nós temos o mesmo desejo, o mesmo zelo que aqueles homens tiveram para impactar o Brasil na área social, na área econômica, na área educacional, construindo uma baita escola como o Mackenzie e outros colégios pelo Brasil todo, vários hospitais que a igreja até hoje é mantenedora? Ou nós estamos preocupados com a nossa realidade tão pequena e esquecemos de que o mundo todo precisa ser alcançado? Como enfatiza o reverendo Ronaldo Lidório, uma alma vale mais do que o mundo. Esse era o sentimento dos missionários. Se levar uma pessoa a Cristo já valeu a pena. Mas eles levaram milhares e milhares de pessoas a Cristo, porque eles seguiram o exemplo do apóstolo Paulo, com procedimentos corretos, com propósitos corretos e preocupados com o que realmente importa, não com o seu próprio umbigo, não com a sua própria vontade, mas com a honra e a glória do nome de Deus. Que Deus assim nos ajude a seguir esses exemplos, para que a igreja não termine aqui. O que será da igreja daqui 50 anos? Alguém sabe dizer? Muitos de nós não mais estarão aqui, não é? Eu não pretendo tudo isso não, é muito tempo para mim, né? O céu é muito bom. Eu acho que eu não quero viver até muito tempo assim não, acho que é muita coisa. Mas e aí, essa geração mais nova, adolescente, jovem, como é que vai ser o seu compromisso com Deus? Porque talvez você pense assim, depois que eu estiver lá casado, com filhos, aí eu vou me firmar com Deus. Que isso? A sua chance é agora. Deus falou com Samuel pequeno, Deus usou o rei Josias com 8 anos, Deus usa crianças para impactar nações, vidas. Deus quer falar com você hoje, volte-se para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para a pregação do Evangelho, experimente, aliás, eu vou dizer o que o salmista Davi diz lá no Salmo 34, ó provai e vede que o Senhor é bom, experimente essa bondade de Deus na sua vida, e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar em todas as áreas, e o quanto Deus vai te usar para ser muita bênção, para glorificar o nome de Deus, e para levar a bênção de Deus a muitos povos. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.